de onde vem minha colheita? O que é colheita? Colheita é algo muito, vamos dizer assim, amplo, não é? É muito amplo. Se a gente for ao dicionário, a gente vai encontrar uma definição de colheita, uma definição que está relacionada normalmente ao processo agrícola, né? Então aí o intervalo, né, da plantação, de cuidar, de preparar a terra, e aí colher o resultado que seria os frutos dessa colheita. Mas nesse caso, nós estamos falando de uma colheita diferente. Nós estamos falando de uma colheita que a gente faz diariamente. E será que aquilo que colhemos, muitas vezes a gente indaga da gente mesmo, não é? O porquê que algo não deu certo, né? É muito comum isso na vida da gente. Ou será que isso acontece só comigo? Entende? Eu acho que isso acontece com todos nós, né? Muitas vezes a gente descuidadamente acaba plantando uma semente cujo fruto a gente não vai gostar. E uma vez semeado, dizem que a colheita é obrigatória. Faz parte da nossa colheita os amigos que temos, sim, os pais que temos, os filhos que temos, a casa que temos, né? A saúde que temos, né? O trabalho que a gente tem, tudo é fruto das nossas semeaduras. Porque a gente, desde pequenininho, quando nasce, os nossos pais, através da educação, começa a nos fornecer uma série de informações e de conhecimentos e de comportamentos que, de certa forma, moldará futuramente a nossa forma de ser. E é exatamente isso que nós vamos trabalhar um pouco hoje. Só que nós vamos olhar isso também para o lado espiritual. A nossa vida material, por mais que a gente não queira, está intimamente ligado com a nossa espiritualidade. E muito, particularmente, com as necessidades que a gente tem de aprimoramento através dos nossos atos e ações. Através daquilo que pensamos, através daquilo que fazemos, né? Então, assim, não tem como divorciar o nosso resultado relativo à nossa vida material da nossa espiritualidade. Por quê? Porque o nosso corpo é ferramenta de trabalho do nosso espírito. A lei de causa e efeito é uma lei física e ela é muito estudada em física, principalmente no segundo grau, né? É a chamada terceira lei de Newton. Não sei se vocês estão lembrados disso, porque às vezes alguns faz tempo e não buscam mais, então acaba esquecendo. Mas ela diz o seguinte: a toda ação corresponde uma reação de igual intensidade, de mesma direção, porém de sentido contrário. Ora, quando eu empurro essa mesa, eu estou colocando uma determinada força. Por que ela não saiu do lugar? Né? Por quê? Porque ela aplicou uma força de sentido contrário à força que eu estava aplicando, né? De mesma intensidade. Vai chegar uma hora que eu vou empurrando essa mesa que ela vai deslocar. Por quê? Porque a força que eu apliquei foi maior do que a força que ela é capaz de resistir. Isso não significa que quando ela sai do lugar, ela não está reagindo à força que eu estou aplicando. Imagina a gente, no nosso dia a dia,
né? O tempo todo tendo conflito uns com os outros e tentando forçar no outro aquilo que a gente acha que é certo ou aquilo que a gente supõe que seja a forma de fazer. Nós estamos o tempo todo, sem sombra de dúvida, fazendo esse movimento da terceira lei de Newton. É uma lei física, mas ela estressa o emocional. E o nosso emocional está ligado intimamente ao nosso espírito. Do ponto de vista psicanalítico, né, todo sofrimento ou toda ação que a gente recebe, que a gente não gosta, reflete intimamente no nosso sistema psíquico. E isso produz um desconforto muito grande. Por isso que muitos dias da vida a gente sente esse desconforto, né, decorrente das nossas vivências uns com os outros. Nós temos conflito o tempo todo, uns com os outros, né? O interessante não é não ter conflito. Por quê? Porque somos diferentes e o conflito é normal. É super normal ter conflito. Mesmo porque nós pensamos diferente. E ainda bem que pensamos diferente. Você já pensou se todos nós fôssemos iguais? Que possibilidade de evolução a gente teria? Né? Então é ideal que todo mundo pense diferente. Agora, pensar diferente garante, quer dizer, pensar diferente não é de forma nenhuma uma razão pela qual a gente vai achar que conviver é impossível. Precisamos, em primeira mão, aprender a respeitar as diferenças e não transformar os conflitos que a gente tem na vida com as pessoas em confronto. Porque se virar confronto, está um passo da guerra. E a guerra, com certeza, não só é capaz de nos destruir, mas também de destruir o outro. E não é isso que é a proposta divina que nós viemos fazer aqui na Terra. Nós viemos aqui para viver, foi. E viver da melhor maneira possível. E a primeira coisa que a gente precisa fazer para viver o melhor possível é começar a compreender o outro através das diferenças que ele tem. Está claro? Tem uma outra coisa que eu queria colocar, que é o princípio universal. Todo efeito tem uma causa. Essa causa pode ser boa ou ruim, promovendo respectivamente resultados positivos ou negativos. Ora, toda vez que algo acontece, está relacionado a uma causa. Esse efeito, sendo um efeito bom, ele é agradável. Se for um efeito que traz dor, ou que traz ressentimento, ou que traz mágoa, é um efeito ruim. E não tem como separar isso da sua causa. Separar efeito da causa. Então, uma das coisas super importantes na vida da gente é o processo de empatia. A gente observar ou criar uma forma de tratar e cuidar do outro de forma empática, com reflexo na gente. Tudo aquilo que me desagrada, possivelmente desagrada o outro. Porque nós, na hora de gostar ou desgostar de alguma coisa, nós somos muito parecidos. Então, empatia é fundamental. Aprender e respeitar o processo empático. Aí a gente já começa a entender melhor a nossa relação de convivência, né? Principalmente em família. E é exatamente na família que a gente normalmente tem os grandes desafios. Normalmente tem alguém que é muito especial, que é capaz, de certa forma, de conduzir essas diferenças, essas divergências, de forma sábia. É um gestor, né, na família. Quase toda família tem isso, não tem? E quase toda família tem um também que é difícil de lidar, não é? Ou se é um irmão, um cunhado, um tio, um sobrinho, ou qualquer coisa, né? É sempre assim. Na parábola do semeador, a gente faz a relação perfeita entre
o que plantamos e o que colhemos. Ou seja, não sei se você se lembra, mas ele faz o início da parábola dizendo o seguinte: e o semeador saiu a semear. Não é assim? Quem que é o semeador? Né? Ele não diz o fulano foi semear. Não. Ele diz o semeador. E quem é o semeador aqui? Eu sou um semeador. Vocês são semeadores. E ele saiu a semear o quê? Ele também não fala. Né? Por que ele não fala? Porque ele pressupõe que o semeador seja qualquer um que esteja em ação. E a semente, ele também não sabe. Por quê? Porque vai depender muito de quem está fazendo. E vai depender muito, né, se essa coisa é positiva ou negativa. Ele só diz, o semeador saiu a semear. E aí ele diz, onde ele jogou a semente. Não é isso? Onde foi que ele jogou a semente? Onde a semente caiu? Ele faz até as divisões. Tanto por cento caiu numa terra árida, tantos por cento caiu no espinheiro, tantos por cento caiu numa terra mais ou menos, e tantos por cento caiu numa terra boa. Né? Então, quando a gente for semear daqui para frente, vamos pensar em que semente nós estamos semeando. Porque a partir do momento que eu começar a semear algo bom, a minha garantia de colheita no futuro melhora. No passado, nós semeamos também. Isso é imutável. Aquelas sementes que nós plantamos no passado e que ainda não colhemos, não tem como mudar. Nós só mudamos daqui para frente. Gente, olha que coisa bacana, não é? Não é bonito isso? Não é bom isso? A gente saber que daqui para frente está nas nossas mãos a possibilidade de fazer do nosso jardim ou do nosso quintal um lugar de grande possibilidade de boas colheitas. Isso é a nossa vida. A nossa colheita daqui para frente ela pode ir melhorando à medida que as sementes que estamos plantando hoje comecem a frutificar. Elas às vezes demoram, às vezes são rápidas, né? Porque a terra ela tem qualidade diferente. Uma demora muito e na outra é muito rápido. A cada um segundo as suas obras. Isso é do céu e inferno, né? E quem disse isso, né, foi através da espiritualidade, né, que nos garante o quê? Que vai depender muito daquilo que eu plantei para eu colher. O que eu vou colher? Está amarrado com o que eu semeei. Tomás de Aquino, ele disse o seguinte: o homem é senhor de suas ações porque tem vontade livre. O que é isso? Livre-arbítrio, não é? Que é a faculdade de escolher entre o bem e o mal, guiado pela razão. Por que eles chamam de espiritismo da doutrina da fé raciocinada? Porque é através da razão que a gente pode fazer discernimento. A razão nos permite isso. Quando a gente é muito ou fica muito no coração, às vezes a gente corre o risco de agir de forma injusta, porque nós às vezes olhamos com egoísmo. Porque o nosso coração não está cheio só de amor, não, gente. Nosso coração está cheio de coisas completamente diversas entre si. Ele pode estar alimentado por amor, mas ele também pode estar alimentado por mágoa, por ressentimento, por vingança, por ódio.
Então é preciso que a gente tenha muito cuidado com esse aspecto. O homem deve agir de acordo com a lei natural, que é a participação da lei eterna de Deus na criatura racional. É agir com naturalidade, mas com base nos princípios divinos, porque divindade é natureza, e natureza também é divindade. Assim o homem pode alcançar seu fim último, que é a felicidade em Deus. Não é possível conquistar felicidade se não for através da harmonização das nossas relações uns com os outros. Por quê? Porque a felicidade em Deus nós não conseguimos fazer, porque Deus não é material, mas Ele deixou um caminho muito claro para a gente. Ele disse: olha, eu estou no teu irmão. Então, quando a gente quer essa relação de felicidade com Deus, eu tenho que estabelecer a primeira coisa: olhar para as pessoas que estão comigo e buscar desenvolver com elas uma relação de paz, de atendimento, de acolhimento, de amor, porque a partir daí eu estou fazendo esse laço com Deus. Deus nos permite nos relacionar com Ele através dos nossos irmãos. Por isso é que Ele diz que é a felicidade em Deus. Olha, eu coloquei esse círculo aí como uma brincadeira só para a gente raciocinar um pouquinho, né? Sentimento, pensamento e ação. O sentimento faz o quê? Ele gera na gente o quê? Quando a gente fica com raiva de alguém, o que é que a gente pensa? Ah, mas eu vou dar dela, ou eu vou dar dele, não é isso? O dia que eu pegar ele no jeito, ele vai ver, né? É assim, a gente não precisa ficar constrangido porque a gente pensa isso, não. Nós somos humanos. E Deus sabe muito bem, nos conhece muito melhor do que a gente, para achar que a gente não vai fazer isso. A gente vai fazer isso ainda. Mesmo sabendo, a gente vai fazer. Mas à medida que a gente for praticando isso através da fé raciocinada, a gente vai melhorando. Isso é um trabalho. E esse trabalho é longo. Nós já viemos nesse trabalho já faz um tempão. Já encarnamos uma série de vezes seguidas e com certeza nós cometemos ainda erros que são relacionados com 3 a 4 encarnações atrás. Porque a nossa configuração mental, ela é muito forte. Ela traz para nós as memórias de coisas que a gente não lembra, porém, elas vêm. Elas são carregadas por nosso sistema vinculado com a nossa aura espiritual. E o pensamento gera uma ação, uma vontade. Vontade, dizem que é uma das potências do espírito mais forte, porque é através da vontade que você faz tudo na vida. Se eu não pensar, eu não realizo. Eu só saio naquela porta, se eu pensar em sair. Quando eu penso em sair, eu tenho que criar uma vontade para ir lá. Esse mecanismo, ele é extremamente poderoso. E quanto mais confiança a gente tem nisso aqui, quanto mais conhecimento a gente tem nisso, mais possibilidade a gente tem de fazer as coisas, tanto para o bem quanto para o mal. O que é que tem gente, vocês admitem, por exemplo, que as pessoas que têm mais sucesso do que a gente são melhores do que a gente? Foram criados de forma diferente, portanto melhores do que nós? Não. Deus criou todos nós com um potencial de realização muito parecido.
A diferença que faz entre o que eu faço e que as outras pessoas fazem é a vontade que eu tenho de fazer aquelas coisas. É a minha capacidade de concentração no meu pensamento para fazer realização das minhas ações. Isso é extremamente importante. Eu coloquei alguns conceitos para fundamentar o que eu estou falando, para fazer esse link, para fazer essa amarração, né, do Espírito com as nossas ações aqui na Terra agora. Isso é do Livro dos Espíritos, se não me engano, é questão 132, ou 130 ou 132, eu não tenho certeza, mas é uma das dúvidas. Todos os espíritos são criados simples e ignorantes, isso é, sem saber e sem saber. E se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. O seu progresso resulta do esforço individual e seu determinismo é caminhar sempre para frente e para o alto, em busca de sua integração definitiva com Deus. Isso é determinante. Não tem como sair disso. Quem lê obras espíritas já com certeza teve a oportunidade de ver relatos de espíritos que dormem 100 anos, 200 anos, 300 anos, e eles ficam ali adormecidos até despertar a vontade de caminhar, de desenvolver. Segundo a espiritualidade, Hitler está em Júpiter e ele não pode sair de lá antes de 1000 anos. Então, assim, quando a gente fala em tempo espiritual, porque o espírito é eterno, então, assim, 100 anos, 200, 300, 1000 anos é muito pouco. Então, quando Deus cria os espíritos, ele estabelece essa condição. Você vai caminhar. Está definido. E muitos de nós, às vezes, recusamos a dar determinados passos. Mas vai chegar uma hora em que a gente vai ter que caminhar. Tem até uma máxima aqui que não está no Evangelho, mas que diz o seguinte: ou vai pelo amor ou vai pela dor. Né? Isso não está no Evangelho, mas é muito conhecido de todos, né, de todos nós. Então, assim, o grande segredo da vida é a gente estabelecer uma possibilidade de evolução que seja centrada no amor. Porque aí a gente vai ter condições de caminhar de forma muito mais harmônica, muito mais feliz. Se a gente tivesse o cuidado de quando o nosso coração ficar zangado, a gente parasse um pouquinho e pensasse a respeito do que nós já sabemos dos nossos processos de outras encarnações e de agora, e do nosso conhecimento espiritual e mesmo intelectual, a gente pararia, descarregaria a sacola e com certeza a gente não faria o que normalmente muitas vezes a gente faz. Natureza dos espíritos. Isso é uma reflexão sobre Allan Kardec, que explica de certa forma por que a gente tem que encarnar. Tá certo? É possível desenvolver no plano espiritual? Segundo os espíritos, sim. Mas isso vai demorar muito. Mas é muito mais. Por quê? Porque o espírito, ele tem as memórias constantes daquilo que ele já viveu. E quando você se encarna,
você se coloca numa condição diferente. Sendo um espírito eterno e conhecendo todas as suas limitações e as suas dificuldades e os contratempos que já teve, com certeza no mundo espiritual ele terá mais dificuldade. Quando você está no mundo físico, isso se facilita um pouco. Eu vou ler aqui. Espírito, princípio inteligente em evolução. Somos espíritos, seres para viver a espiritualidade ad infinito, ou seja, infinitamente. Por que já não ficamos então só na espiritualidade? Se nós somos feitos e criados para viver no mundo espiritual ad infinito, parece que é um contrassenso quando a gente diz, olha, você tem que encarnar. Olha, se eu fui feito espírito, criado espírito, na condição de espírito, para viver no mundo espiritual, por que eu tenho que encarnar? Não é isso? Aparentemente seria isso um desvio de rota, mas na verdade não é. Aí vem a pergunta de Kardec aos espíritos, né? Qual é a finalidade das encarnações? Mas eu vou ler porque é um texto do Evangelho, né, e ele é mais preciso. Deus impõe com o fim de levá-los à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Mas para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisso é que está a expiação. A encarnação tem ainda outra finalidade, que é a de pôr o espírito em condições de enfrentar sua parte na obra da criação. É para executar que ele toma um aparelho, um aparelho em cada mundo, em harmonia com a matéria essencial do mesmo, a fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus, e dessa maneira concorrendo para a obra geral que também progrediu. Nós vamos ver isso um pouquinho mais claro, de uma forma menos, vamos dizer assim, erudita, né? Porque ele faz uma colocação que você precisa raciocinar, né, para buscar as razões pelas quais é necessária a encarnação. Porque só encarnado que a gente vai encontrar determinadas condições de vida. E ele diz aqui o seguinte: aqui na vida encarnada eu exercito situações de escolha, porque aqui eu me sinto esquecido do passado e me desligo. Qual é a condição que a gente encontra na encarnação? Né? Uma delas é exatamente esse esquecimento do passado. Se eu esqueci o passado, né, e a minha educação, porque quando a gente está no mundo espiritual, a gente está estudando. E lá fica muito mais fácil de estudar. Porque você conhece o seu processo, o seu problema e o problema dos outros. Está muito claro na sua cabeça. E aí você é, vamos dizer assim, sugerido ou recomendado a ter determinadas posturas. Ali você é orientado, né, no que você deve fazer, porque você tem como plano de encarnação, onde esse plano de encarnação ele vem para você quitar débitos anteriores ou para você corrigir desvio de personalidade que a gente com certeza ainda tem. Então nesse plano está tudo ali, e nessa preparação o espírito é orientado pelos mentores de conhecimento maior a comportar-se de determinada forma. Fechado esse pacote, o que acontece? A gente nasce. E o que acontece? A gente esquece tudo, inclusive as recomendações que a gente recebeu. E o que é que vai sobrar para a gente? A nossa personalidade. E essa personalidade, ela está marcada pela
áurea espiritual nossa de outros tempos. Então, quando você entrar nesse mundo e se sentir, né, finito no corpo, você tem já de novo a tendência de buscar os seus defeitos passados. Egoísmo, orgulho, tá certo? Prepotência, preconceitos, né? Muito embora você está recomendado para trabalhar tudo isso, mas você não sabe mais. Por isso é que aqui na Terra o lugar é ideal para mostrar para quem teve evolução moral durante o período de treinamento e quem é capaz de sustentar essa posição que foi recomendada, mesmo diante de todas as tentações. É o que eles chamam de quê? De porta larga e porta estreita. Não é isso? Porta larga e porta estreita, gente, é um problema para nós. Hein? Um problema seríssimo. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque tudo aquilo que parece fácil é um perigo. Né? Quando a gente cisma de querer ganhar dinheiro fácil, aparece um malandro e dá na gente um tombo, não é isso? Tudo que é muito fácil, a gente pode desconfiar. Pode não, deve desconfiar. Então, quando a gente encarna, a gente está nessa condição. Passamos a nos sentir finito. Passamos a ter um começo e um fim da nossa existência. E com todo esse emaranhado de coisas que foram criadas para nos orientar, para ver se a gente estabeleceu um compromisso melhor com a nossa moral, com a nossa possibilidade de enxergar o outro, enxergar no outro Deus. É exatamente isso. Um outro elemento interessante é o desapego. Aqui nós nos apegamos ao próprio mundo material, por mais que falemos que ele não é bom, mas não queremos sair dele, né? A gente não quer sair daqui, não. Eu não quero, não. Quando eu fico doente, eu fico numa tristeza, eu fico num medo danado. Há um apego porque achamos, embora saibamos, não entendemos que não somos finitos, mas estando encarnados nos vemos finitos. Aí estabelecemos com vida aquilo que é uma etapa. Chamo vida aquilo que está entre o berço e o túmulo. E por isso eu não quero sair daqui. Porque é bom. Viver é bom. A gente às vezes se aborrece com a vida. O que é muito normal. Mas viver é muito bom. É tão bom que nós temos dificuldades de abandonar os vícios da matéria, não é? Se a gente chamar de vício, porque comer não é vício, não é? Trabalhar também não é vício, não é? Namorar não é vício, é algo muito bom. Mas o problema é que nessas relações o normal é que a gente as faz com egoísmo e orgulho muitas vezes. É nessa hora que a gente precisa olhar para a gente mesmo e para o contexto e começar a trabalhar a nossa correção. É disso que nós estamos falando. Porque nessa hora, se eu faço essa reflexão e mudo de atitude, qual a semente que eu escolhi? A semente do bem, não é? E se eu semear a semente do bem, eu nunca vi ninguém que plantou, né, o bem e colheu algo que não seja relacionado com aquilo, a menos que a minha semeadura, ou seja, a minha colheita, esteja relacionada com algo da minha vida passada. Deixa eu mais rápido, não dá tempo. Facilitar a
a relação identificando causas de conflito. Às vezes, aquilo que te irrita em alguém diz muito mais sobre você e sobre a lente que está usando para enxergar a situação do que sobre o outro. O que é isso? Muitas vezes as pessoas fazem alguma coisa com a gente e a gente se aborrece, não é isso? E às vezes foi simplesmente uma observação. Mas a gente se aborrece tanto com aquilo, né, que temos uma reação desproporcional àquilo que foi levantado. Então isso está muito mais relacionado com a gente e com a lente que a gente está olhando do que com o problema do outro. Porque muitas vezes, quando a gente é solicitado ou quando a gente é questionado ou colocado a algum tipo de prova, nós estamos usando a lente do orgulho, a lente do ódio. Às vezes a gente está com raiva, né? De repente você fala assim, nossa, o que foi que eu fiz? Eu não falei quase nada e aquela pessoa ali, né, teve um desfecho, uma reação, um desfecho extremamente violento. O que aconteceu? Né? A gente não sabe o que está acontecendo com ela, mas a lente pela qual ela está olhando para aquele pequeno problema está muito aumentada em função da ira que ela está sentindo às vezes. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né, com o que a gente sente na hora que o outro fala com a gente. Que tipo de lente que eu estou olhando? Sobre que tipo de sentimento eu estou embasado naquele momento para ter a reação que eu tive? Certo? Buscar se conhecer e conhecer a sua própria história nessa encarnação para esclarecer situações que possivelmente estejam gerando conflito ou constrangimento na nossa relação com os nossos parceiros de jornada. Ou seja, se conhecer melhor. Né? O que é que me incomoda muito? Né? Do que é que eu gosto mais? Começar a se entender para que a gente possa estabelecer uma fronteira com os nossos vizinhos, né? Com os nossos irmãos, que seja mais harmônica, mais suave. Quando a gente se conhece melhor, a gente projeta para o outro de uma forma muito mais tranquila, mais harmônica. E quando o outro nos faz alguma explanação ou alguma ação, a gente também, se conhecendo melhor, fica mais fácil de administrar ou gerir aquele problema de momento. Pode ser também uma razão vinda de outra existência quando as causas no presente não existem. Ou seja, quando eu tenho um problema com alguém, né, ou ele está relacionado com algum tipo de conflito que a gente teve, um confronto, né? Vamos supor, por exemplo, que alguém nos deve dinheiro, né? Ou alguém, a gente acha que deve alguma coisa. Isso é um motivo para gerar desconforto ou conflito. Então a gente precisa conhecer isso, saber disso, né? Se não é isso, com certeza há alguma coisa no nosso passado que está atuando e nos criando essa reação, né, de agressão, de descontentamento, de mágoa, de ressentimento. Quando você não faz nada que justifique determinadas animosidades da vida, faça uma visão de você como um problema se não há nada que justifique os conflitos. Então, esgotadas as causas do presente, aí a gente deve ir para o passado. Né? Entender que as raízes desse desamor não estão no agora, mas estão no ontem. Somos escravos do passado. Semeamos
encarnações, mais encarnações. A única contabilidade que tem que fechar no 0 a 0 é a contabilidade divina. Porque essa não é ninguém que controla, é o Espírito quem controla, é a nossa consciência. Enquanto eu não livrar de todos os transtornos que eu produzi nos meus irmãos, eu não consigo zerar a minha contabilidade. Parece grave isso, não é? Mas não é não. No dia que a gente dispor a ter boa vontade para fazer essa conquista, com certeza isso se torna extremamente suave. Podem ter certeza. Chico vivia tranquilo, né? Tinha problemas? Tinha. Mas ele tinha muito mais problemas, né? Que os outros levavam para ele do que problema para si mesmo. Ele se sentia impotente, incapaz, né, de resolver, porque ele queria fazer para todo mundo. Então, ele sofria muito com isso. Mas ele era tranquilo, ele não tinha preconceito, ele não tinha... Ele tinha medo, né, também, igual a gente tem. Quem está vivo tem medo. É normal, medo é pedagógico. Porque se a gente não tivesse medo, a gente se colocaria em situações de risco o tempo todo. Mas com relação à capacidade de conduzir a vida e os conflitos que tem, todo aquele que buscar a boa vontade para administrar essas dificuldades, com certeza será, não só terá mais facilidade, mas será abençoado por Deus. Recomendações. Pagar o bem com o mal. Isso é do Evangelho, né? Eu vou fazer rapidinho aqui. Fazer o bem aos que vos aborrecem, bem dizer aos que vos maldizem, orar pelos que vos perseguem. Isso aqui é um método. Vamos olhar isso como uma metodologia. Nós temos pessoas no nosso convívio que são muito difíceis, outras que são difíceis e outras que são mais tranquilas, não é isso? Ora, com base nisso, Jesus fez a seguinte observação: fazer o bem aos que vos aborrecem. Então, não importa, faça o bem. Esteja aborrecido ou não, faça o bem. Isso é uma recomendação de Jesus. Se fazendo o bem, mesmo assim você faz o bem, e essa pessoa não te respeita, né? Ela transgride o tempo todo, te maltrata, te ofende, você não vai atuar na mesma moeda. O que é que você faz? Você dá um passo para trás. Distancia um pouco. Mesmo porque tem gente que, por mais que você vai fazer o bem para ela, ela é maldosa, não está preparada ainda para a convivência. Né? Num determinado momento ela te machuca feio. Né? Então você se afasta um pouco. E o que você faz? Aí você bendiz essa pessoa. Acha alguma coisa para falar bem dela. Porque nós todos temos, né? Por mais, vamos dizer assim, imperfeitos que sejamos, né? Nós temos algumas coisas, já temos muitas coisas bacanas. Todos nós temos. Aí você encontra uma forma de falar bem. Olha, você faz um bolo tão gostoso, ou você pinta tão bem um quadro, né? E vai escolhendo, vai encontrando atributos dessa pessoa para fazer com que ela se sinta mais harmonizada e valorizada. Grande parte das vezes que a gente se aborrece é porque a gente se sente desvalorizado. Muito, quase sempre. Desvalorizou, a gente roda a bainha. Se sentiu desvalorizado, a gente fica terrível. Então, nessa relação, bem dizer aos que vos maldizem, você harmoniza um pouco a relação.
Orar pelos que vos perseguem. Se mesmo dizendo bem, você não consegue ainda ficar nessa distância, você dá mais um passo para trás. E aí o que você vai fazer? Orar pelos que vos perseguem. E aí, nessa posição de oração, é muito mais fácil. Mas é fazer isso com dedicação, com boa vontade, com amor, com gentileza. Certo? E outra coisa que é muito interessante, a gente não pode depender de ninguém para ser feliz. Quando a gente depende do outro para ser feliz, a gente está abrindo mão da governança da nossa vida. Então, assim, as pessoas estão junto com a gente para compartilhar muitas coisas. Mas tem coisas que somos nós que temos que carregar. Não tem como ser diferente. Nós podemos ser facilitadores. Olha, e quem tem um facilitador na família, né? A gente tem, sempre tem, não tem? Um facilitador. Gente, é bom demais, alguém que você pode contar, sabe? Você conta a história, ele já fica pronto para te ajudar, ele busca soluções, ele vai, pesquisa, traz, busca, sabe? E tenta fazer com que você resolva o problema e enxergue e faça você enxergar o problema de tamanho menor. Ele vai cada vez diminuindo. Então isso é muito bom. Quem tem, valoriza. E o que é importante é a gente começar a se tornar um parceiro para o outro, de tal sorte que nessa parceria eu ganho e você ganha também. Começar a construir ao nosso redor um ambiente que nos permita caminhar confiando naqueles que estão do nosso lado. E a gente é um semeador para isso. Não desenvolver ódio ou mágoa diante dos antagonismos. Ou seja, amar, mas evitar odiar. Tem gente que fala assim, eu esqueci, mas não perdoa. Não, então você não esqueceu. Então não vale a pena, por quê? Não vale a pena criar uma opção de mágoa, de ressentimento. Porque quem carrega ela é você. O outro às vezes nem sabe que você está magoado, que você está odiando, que você está ressentindo. Ela só envenena aquele que carrega. O outro às vezes nem fica sabendo. E aí, como último, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a ti mesmo. Se a gente conseguir amar ao próximo, como a gente ama a gente mesmo, como a gente se ama, com certeza nós vamos amar muito mais a Deus também. Porque o Deus está no outro. Nós não podemos dizer que amamos Deus se nós não conseguimos amar os nossos semelhantes. Não tem como. E eu sei que tudo isso é muito difícil. Não é fácil. Mas aí a gente vai chamar por Jesus. Jesus disse o seguinte, né? Vinde a mim, todos vós que acheis fatigados e carregados, porque eu vos aliviarei. Porque ele sabia que nós iríamos passar por isso. Então ele deixou o recado. Vinde a mim, todos vós. Mas não são todos. São só os que estão fatigados e sobrecarregados. Ele não disse para todo mundo, não. Mesmo porque muitos de nós ainda não queremos recorrer a Jesus. Muito embora sofremos. Então, para aqueles que estão sobrecarregados, que estão em sofrimento, tem o consolo do nosso Mestre. Vinde a mim, todos vós. Era isso, gente. Muito obrigado.